The silence in the royal chambers had a weight all its own, a cold promise that clung to your spine before the first candle flickered. The air, thick with the heavy smoke of beeswax candles, tangled with something less sweet, the faint, stubborn trace of a less graceful ending, still haunting the velvet-lined corners. You had stepped back centuries into a palace shadowed by grandeur and awkward final moments. Walls held whispers of grandeur, but beneath the gilded portraits, stories of mishaps waited, quietly giggling behind silk curtains. The damp stone floor beneath your feet echoed a slow, cautious rhythm. Distant footsteps of servants, the faint clatter of silverware being polished with a stubborn gleam that no one quite admired anymore. A chill from the pale blue dawn of winter seeped through tall windows. Outside, the soft toll of bells marked hours passing like hesitant ghosts. You imagined the frost cracking beneath the hesitant steps of courtiers, their breath visible in the cold air, mingling with the musty scent of aged tapestries. The weight of centuries pressed in as you brushed a hand against the coarse wool of your worn cloak, feeling its familiar roughness, proof that even in royal settings, comfort was a scarce luxury. If today a dead phone battery tests your patience to the edge, then imagine the royal dread of watching the last flicker of a candle flame vanish in drafty halls, swallowed by endless darkness. In the great hall, silverware gleamed through relentless polishing, a monotonous symphony of cloth on tarnish. Napkins folded stiffly in hands that had long forgotten play. Ledger books, their pages thick with dust, chronicled these awkward ends. The prince, whose banquet concluyó con un clatero, haciendo debilitado, trató, silenció el patio de una manera que nunca un decreto real pudo. El monarca se echó a enfermar sin carne acalentada. Sus cortileros, sopomados, traídos en el terreno, una mentira de fuego entre todos. Escuelas entre el agua, mientras el frío habían extendido el fin de la poca rampa, humillantes endes. Then el silencio cambió sutilmente, y los perros del canal real cesaron abruptamente, como si nada. If sensing an unseen tension weaving through these regal halls, a glance between two servants passed like a secret code, delicate yet heavy with unsaid truths. Something was stirring beyond the velvet drapes, threatening to unravel the careful veneer of palace life. Before you drift further into the quiet absurdity of forgotten monarchs, here's a gentle nudge. Hey, before Morpheus steals you away for good, make sure you're still subscribed. Some buttons go missing, and I wouldn't want you to miss the next tales that lull you into dreams. Drop a soft like, as gentle as a pillow's touch. And hey, tell me in the comments, where are you listening from, and what time is it for you? Your little clicks keep this cozy corner alive. Thanks for being here. A luz trémula da próxima vela mal osaba desafiar escuridón, que se grudaba como una segunda pele as paredes frías da cámara. Mocesén telar pesado se apertar, como si el propio silencio apertase un no en su garganta, arrancando a calma y dejando apenas una expectativa do que ainda estaba por vir. Os pasos que antes se ecoaban, distantes y arrastrados, ahora pararon,
O palacio respiraba en pausas curtas y tensas. Na penumbra, o tecido pesado das tapezarías parecía absorber susurros inaudibles, voces antiguas que misturaban riso contido con lamentos esquecidos. Tal vez fuese apenas su eco da madera rangendo, o el viento que teimaba en entrar por frestas invisibles, levando consigo un aroma de herbas bellas y algo más indefinible, algo como el vestigio do medo, daquele medo que nem mesmo a pompa real conseguía esconder. Você se inclina, os dedos encontrando el relevo áspero y frío da piedra, sintiendo como si cada fisura guardase historias de inacreditables desventuras que mesmo los biógrafos oficiales ignoraban. Gostaría de poder desviar o olhar, mas algo, tal vez la curiosidad o la morbidez humana, o mantiene parado allí, observando los contornos imaginarios proyectados pela jama que oscila, prestes a se apagar. La embajo, no corredor que eleva a las cámaras internas, un murmurio bajo surge entre las sombras. No é palabra alguna que você pueda comprender, mas o ton é urgente, quasi aflito. As voces dos servos se entrelazan con el susurro del viento, una trama sonora facendo, o propio ar vibrar con un presentimiento. As puertas doradas, pesadas y ornamentadas, parecen guardar segredos que tentan se convencer de su inviolabilidad, mas que você sabe, con una certeza incómoda, que están prestes a ruir. Pergunta a cual você sabe que jamás haberá resposta. ¿Cuántos deses nobres, tan amedrontados en sus ropas caras y cabelos bien penteados, soñaban con esa exata hora de silencio? Aquella hora que precede una revelación, una quieda, o apenas más una deselegante lembranza da mortalidad humana por trás del trono. Na penumbra, un cano da mesma nobreza daqueles que habitan esas salas, porém con menos escolla, late una última vez, depois emudece, como si comprendese que até seu instinto obedecía a un chamado mayor, una sombra non grata que se aproxima con pés silenciosos. Un arrepío percorre su espina, y más de lo que el hielo que invade el aposento por la llanela entreabierta, es la sugestión de que algo no puede más ser escondido ni contido. En cuanto ses hoyos tentan descifrar el juego de sombras, sus manos, sin que perceba, se apertan contra el tecido áspero de su manto. Como? Se aquele velho pano pudesse manter longe o frio, a penúria e o destino de tantos antes de você, que se perderam nessas mesmas páginas empoeiradas dos livros de história. De repente ruído estranho, quase imperceptível, corta o silêncio. Sussurro metálico, o tilintar de algo caindo, ou talvez alguém tropeçando nas fraldas de uma cortina pesada. Você engole seco, a respiração presa numa pausa suspensa. Algo, mesmo que mínimo, deslocou o equilíbrio sutil do momento, e agora não há mais caminho de volta para a simplicidade da ignorância. Você sente que está prestes a testemunhar o instante exacto en que la fachada de esplendor cede a la realidad nua, crua y extrañamente íntima da vida dentro del palacio, y allí, no límite tenue entre sombra y fuego, os diseños antiguos de la tapicería parecen moverse, formando en fin una imagen que você no estaba pronto para enxergar. Un segredo que danza escapando da boca calada de la historia, lleno de promesas y amenazas que serán reveladas. Un paso a más
En el próximo instante, a vela vaciló otra vez, lanzando sombras que se esticaban como dedos excitantes nas paredes. Frías, un ar pesado se instalaba nos cantos da cámara, denso e carregado, como si as propias piedras arquivasen un segredo que pulsaba en silencio. Un manto áspero sobre seus ombros parecía más un abrigo frágil do que una barrera contra el frío que se infiltraba pelo vidro trémulo de las janelas góticas. Você se manteve inmóvil, como si el camino de piedra fuese la única cosa sólida en un mundo prestes a romper en silencio. Aquel susurro metálico, agora más claro, reverberaba baixo, como una promesa contida entre el tilintar de algo que caía, cuasi despercebido. O eco se enroscaba las sombras, ganando forma, pasos lentos y excitantes, atravesando el corredor vacío. O canto distante de un corvo trouxe una nota cortante al silencio, lembrando que la noche ainda guardaba sus vigías sombríos. No corredor, a luz de vela arrancaba escuridón en cenas fragmentadas, o brillo opaco de un medallón largado no tapete, un pedazo de pergamino amarrotado, marcas de dedos nervosos al longo de madera polida. Todo eso susurraba historias inacabadas, vidas interrumpidas por accidentes, segredos guardados sob cadeados invisibles. Você fixou o olhar nas grandes, urtas douradas, agora apenas sombras atrás do véu tênue da penumbra. Había algo crescendo lá dentro, no el barullo desajetado de una queda, ni el rumor casual de un servente apresado. Era una tensión cuasi palpable, una respiración presa entre la opulencia y la decadencia. De repente, un leve ranger ecoó de la mazaneta. No el rangido estourado de longa falta de uso, mas un sutil son furtivo, cuasi tímido, como si a porta estuviese siendo combinada para un segredo que a luz trémula ainda no osaba revelar. Una corriente gelada subió pela sua espinha. Se o silêncio anterior pesava como um manto sufocante, agora ele parecia uma armadilha pronta para se fechar. Você sentiu o coração acelerar, acompanhando esse ritmo tensamente acelerado que a tapeçaria em seu olhar desenhava nas formas que as sombras insistiam em criar. A noite, antes paciente, agora parecia inquieta, esperando, ou talvez advertindo. Lá fora, o frio do inverno lambeu as janelas, com dedos translúcidos. Uma última brasa na lareira solitária estalou, lançando um toque amarelado no contorno de uma antiga máscara pendurada perto do teto. O fogo hesitou, como se duvidasse de sua própria coragem para desafiar a noite. Y entonces un son más contundente rompió la quietude, o estrondo bajo, cuasi abafado de algo pesado cayendo al chan. No el tilintar metálico de esta vez, mas un peso que faló de desastre inminente. Você seguró el fólego. O llago de luz y sombra danzaba en un ritmo nuevo, perturbadoramente familiar. La sombra de la crónica que você seguía finalmente decidió revelar su esqueleto oculto, una trama donde lujuria y queda se entrelazaban, donde la pompa real siempre apuntaba para un humor negro. Cuando el silencio retornó, ele não foi suave, era um silêncio feito de coisas não ditas, um muro erguido entre o agora e o que estava por vir. A câmara pareceu prender a respiração, assim como você, e atrás das portas douradas, algo mais se movia, invisível e inevitável. O tempo parecia suspenso, e então, numa fração de segundo, uma sombra se desvencilhou da tapeçaria, deslizando lentamente para fora do alcance do fogo trêmulo.
Você engoliu a ansiedade acumulada, mas já sabia, o próximo passo seria inevitável. A história cobrava seu preço, e ele estava prestes a ser revelado no sussurro que ninguém ousava escutar, exceto você. A porta se moveu, sutil, como um suspiro que escapa sem que se perceba, deixando uma fresta de escuridão dançar sob a luz moribunda da vela. A respiração retida no peito parecia se desprender de repente, quente y rápida, en cuanto seus olhos tentaban descifrar lo que se escondía por trás daquel véu de sombras. Un eco apagado percorrió el corredor, un murmullo distorcido pela distancia y pelo medo. Una voz tan tenue que podría ser el propio vento ensayando sus pasos. La tapizaría antiga, que até então, quieta, parecía ganar vida nas bordas da visão, como si as figuras tecesen una advertencia en silencio. A textura do tecido, grossa y rugosa, pulsaba con la memoria dos que pisaron allí antes, congelados en retratos que escondían más de lo que revelaban. Seu manto áspero cortaba la pasaje del aire frío, pero no podía impedir que un arrepío involuntario subiera por su nuca. En el corredor, el aroma de hierbas secas se mezclaba a un toque metálico, algo que lembraba esmalte recién derramado, o tal vez a promesa de sangue antiguo escondido sobre la pompa. O son de pasos, dessa vez mais firmes, ecoaba trazendo o ritmo de una aproximación inevitable. O silencio que dominaba a instantes cedió a la creciente tensión, como el momento antes del trovón en el cielo nublado. Você se movió devagar, cuasi como una sombra furtiva, dejando que el chibre de la cera quemada y de la piedra fría lo acompañara. Al longe, las voces inquietas de los cervos cesaron, y el patio, visto variar sobre la fraca luz de la luna, se envolvió al palacio en una camisa de fuerza gelada. O frío intensificaba la sensación de aislamiento, como si el mundo lá fuera tivesse sido consumido pela noite, deixando apenas a promessa do que estava para explodir dentro dos muros dourados. Então, diante das portas ornamentadas, un son novo, o estalo seco de madera. A presión que se agitaba en você se condensaba en un instante, el momento exacto en que la elegancia de la nobreza confrontaría su fase más crua. A fresta de la puerta se abrió un poco más y un par de hoyos se fixó en la penumbra, avaliando receoso y ansioso. O que se reveló no fue un fantasma, ni una sombra rastejante, mas un retrato, vivo da expectativa e do medo numa forma humana. Um servo, seus ombros curvados sob o peso de segredos que nunca deveriam ter saído, sussurrados em corredores. O olhar dele, um farol aceso no breu, desnudava uma verdade sutil. Cabeças podiam rolar, e não apenas metaforicamente. No ar, o silêncio cedeu a um sussurro que se enredava com o ranger de dobradiças e o leve tilintar de metal. Algo havia sido arrancado do seu ocultamento. A tapeçaria, como testemunha silenciosa, parecia absorver este momento com uma paciência quase cruel. Você sentiu a história, até então embalsamada em sombras, se agitar com urgência. E assim, a calma frágil que recobria o palácio começou a se desfazer, em um mosaico de pequenos sinais. Um relógio que pareceu atrasar um segundo demais,
o leve tremor de mãos escondidas e uma estátua antiga que às suas costas lançava uma sombra alongada, quase viva, apontando para a única saída possível, que de nada adiantaria fugir. O rei não mais poderia esconder o que se aproximava. Você sabia que o próximo em caminhar seria uma dança perigosa entre a verdade cruel e o orgulho embriagado. Do trono, onde cada passo poderia selar destinos. E ali, nesse instante suspenso entre el pasado queima y el futuro que estalaba como vidro frágil, una voz cuasi inaudible rompió el silencio. Un segredo que no más podría ficar oculto sobre los veos dorados. El mundo del palacio, con toda su opulencia y desespero, estaba prestes a se abrir para lo inevitable. Y Bosé, silencioso testimonio de esta historia, se preguntó, ¿estaría preparado para lo que viría a seguir? A luz vaciló más una vez, lanzando una danza desconcertante de sombras que parecían respirar. Nas paredes gastas, pela fresta da porta escancarada, un corredor vacío se extendía, engolindo a poca luz do fogo y do tempo. Você sintió a respiración fallar, como si o ar ali tiviese congelado, no pelo frío, mas pelo peso das historias que jamais dejaron aquelas pedras. Un susurro cortó el silencio, no una palabra, mas o arrastrar cuasi inaudible de un pedazo de tecido contra el chan. Os pasos, agora mais firmes, parecían destilar ansiedad, cada paso reverberando no mármore polido como el último suspiro de una vida interrompida. Você avançou, inconscientemente puxando o manto em volta dos ombros, como se pudesse protegê-lo, não do inverno, que lambia lá fora as janelas em congeladas mãos invisíveis, mas do que estava prestes a emergir do véu escuro. O cheiro de livros antigos, misturado à fresca umidade da pedra, enredava-se com um leve toque metálico, quase imperceptível, que cortava o ar com a mesma precisão de uma lâmina embanhada. A sala que encontrou estava envolvida em sombras espessas, com apenas um fraco resquício de luz vindo da lareira mortiça. No centro, uma cadeira vazia rangia suavemente, balançando com a indecisão de um segredo prestes a ser revelado. O silêncio se fortaleceu, pesado e indivisível, como se até o tempo hesitasse antes de continuar. Quando seus olhos se ajustaram, percebeu a figura quase escondida atrás das cortinas pesadas. Um servo, trêmulo, seus dedos entrelaçados num nó nervoso. O olhar dele, inquieto e urgente, parecia carregar não só segredos, mas o próprio peso do destino. Um instante de hesitação, e então ele falou a voz baixa, carregada de medo e pressa. Eles sabem. A frase morreu na garganta, substituída por um olhar que implorava por confiança. Você percebeu que o palácio, por mais dourado que fosse, já não protegia seus próprios segredos. Eles estavam vivos, se movendo silenciosamente, conspirando nas sombras, prestes a romper o delicado tecido que ocultava a verdade crua. Aquela mesma verdade que transformava a pompa em ridículo, o esplendor em queda e o poder em vulnerabilidade trêmula. Lá fora, o vento sibilou, carregando um gemido distante que parecia o pranto de um tempo esquecido. A lareira crepitou pela última vez, espalhando estalos úmidos que pareceram anunciar a chegada de algo inevitável. O servo, sem coragem para continuar, desviou o olhar para as portas que fechavam atrás de vocês, mas um segredo não fica preso a maçanetas douradas.
Ele se move, rasteja y encontra os corazones más atentos para se aninhar como una sombra indesejada. Você sentiu, más do que viu, una presença surgindo entre as paredes, algo que observaba, silencioso y paciente, esperando el 13º momento para se revelar. A tapezaria antiga parecía susurrar. Seus desenhos borrados, mudando de forma sob o olhar atento, como se comemorasen a próxima queda. Cuando un estalo estridente rompió el vacuo. Seu oração saltó. A porta, que se acreditaba segura, comenzó a se abrir lentamente, firmemente, como si convidase non só a curiosidade, mas o desastre. O corredor além relució en penumbra, y por un instante seus olhos capturaron un brillo que no pertenecía a la llama de la vela, un reflexo frío, cortante. Você prendió la respiración, consciente de que aquel pequeño movimiento despretencioso selaba el inicio de una tempestade. O palacio tinha tecido su ilusión de eternidade sobre pilares de ar y miedo. Agora, apenas una fagulla precisaba para incendiar toda la estructura. Y entonces, no instante em que a porta escancarou sua última resistência, você viu, escondido na sombra, o brilho súbito de um olhar que não devia existir. O olhar que conhecia o fim antes mesmo do começo. A sombra do olhar surgido na escuridão se condensou, ganhando contorno sob o tênue brilho da vela que agora queimava mais devagar, como se relutasse em testemunhar o que estava por vir. Você sentiu o vão da porta quase engolir a figura trêmula do servo, cuja respiração escapava em nuvens rápidas e inquietas, como se o próprio ar naquele corredor fosse um luxo perigoso demais para ser desperdiçado. O corredor esticava-se à frente, engolido por sombras tão densas que ameaçavam apagar o lastro da vela. Paredes que antes pareciam meras testemunhas frias, passaram a se mostrar cúmplices, com fissuras que sussurravam histórias e segredos antigos, ocultos sob camadas de tinta e pó. O servo avançou um passo, hesitou e então sussurrou aquilo que você já pressentia, mas que lapidava cada músculo do seu corpo com uma expectativa quase cruel. Eles sabem, não é mais questão de si, mas de quando. Um arrepio percorreu sua espinha, não pelo frio que mordia através do manto, mas pela certeza incômoda de que a opulência do palácio estava prestes a desmoronar em um espetáculo que ninguém ali iria esquecer. O som do tilintar metálico ecoou novamente, desta vez mais próximo. Uma nota estridente que cortava o silêncio como uma lâmina afiada. Era um convite sutil e ameaçador, anunciando que aquele corredor, antes apenas um espaço de passagem, agora era palco de algo irreversível. Você sentiu os olhos do servo encontrarem os seus, carregados de um misto de medo, urgência e uma chama pequena de esperança que, por mais tênue, ainda resistia. Ele não precisava dizer mais. O peso de aquel todo ya dominaba el ar alrededor. Lentamente, él se viró, un movimiento tan silencioso cuanto a la tensión que se instalaba entre voces. El susurro del viento percorrió vivado, trayendo el aroma antiguo de madera seca, herbas esquecidas y una pontada metálica que parecía promesa y amenaza al mismo tiempo. Su ojo vagó para los detalles de la cena, marcas nacaradas de dedos nas maderas polidas, o leve desvío de una tapezaria que parecía querer mostrar um segredo não revelado, tudo iluminado por uma luz morna que lutava para vencer a escuridão. Então,
som abafado quebrou a quietude. Suspiro, deslizar imperceptível, como se o próprio corredor se esticasse para engolir o que não devia ser visto. A vela vacilou, lançando sombras que se contorciam como vivas ao redor da figura do servo. A fresta da porta ao fundo do corredor começou a se fechar, e com ela uma última oportunidade de escapar daquilo que se montava se estreitava. Por entre as sombras, brilho fugaz, como reflexo. De olhar que ninguém deveria ter visto. A promessa de uma verdade crua, implacável, escondida atrás de sorrisos cuidadosamente treinados y máscaras finamente bordadas. O servo voltóse una última vez, agora una sombra quase consumida pelo corredor. Prepárese, nada será como antes. A fumaça tênue da vela enrolóse en espirales ao seu redor, apertando el ar al punto de quase sufocar. O silencio que se siguió fue absoluto, denso, incómodamente carregado, como si el propio palacio estuviese prendiendo a respiración para lo que estaba a punto de explodir. Y entonces, de repente, un ruido. No más susurro, nem sombra, mas son firme e inequívoco de pasos que ya no hesitaban ni temían. O corredor se encheu de ritmo nuevo y ameaçador, prenuncio de que la calmaría estaba en su último ato. Você manteve el ojo fixo en la puerta que ahora se fechaba lentamente, tentando guardar aquella imagen antes que todo se rompese. Nas profundezas de la noche, el palacio respiraba un segredo que exigía ser revelado, y você, a beira de ese precipicio silencioso, sintió que la próxima batida del corazón era también él. Estalo que quebraría con todo. A sombra deslizó para dentro del corredor, con lentidad calculada de quien no desea apertar monstruos adormecidos. Seus ollos, brillando con una luz que parecía arrancada del ámago de una vela moribunda, fixáronse en você, por un instante curto de más para entender, mas longo suficiente para agravar el peso del aviso. En servo, agora apenas un bulto, encurvado sobre la tensión que apertaba el aire, parecía carregar o silencio de las paredes junto a sus costas, un túnel de ecos abafados y promesas inquietantes, pero velas dentro de tu vida. Você sentiu o frio unir-se a arrepio do corpo, enquanto o som de passos pesados aproximava-se por trás, passos que não hesitavam, não tremiam, mas que carregavam em cada batida o estertor de uma ordem irreversível. A gravidade do momento parecia manifestar-se não só no ambiente, mas naquele quase imperceptível farfalhar das tapeçarias, agitadas por ventos antigos e segredos recentes. Olhos que antes vagueavam pelo espaço, agora buscavam refúgio nas sombras, tentando captar qualquer sinal de normalidade, talvez lampejo da antiga rotina, uma promessa esquecida de tranquilidade. Mas o silêncio que reinaba já não era o mesmo. Era o silêncio de quien assiste a palco prestes a cair, onde cada movimiento puede selar un destino, susurro de tecido contra pedra, murmurio tenue de una respiración contida. Você sabía que era só cuestión de segundos hasta que esta calma suspensa rompese, como acordar de un sueño donde todo parecía posible, para encarar el peso irrefutable de la realidad. La vela al seu lado hesitó, soltando una pequeña faísca que rápidamente se extinguió, dejando una mancha negra no ar como un prenuncio. Do findo corredor, uma figura desceu os degraus com uma precisão metódica,
envolta em capas que absorviam a pouca luz, tornando-a quase uma sombra que não pertencia a este mundo. A respiração pausou, os sentidos se afinaram em alerta silencioso. Você percebeu, então, que aquele homem trazia o peso de decisões não ditas e olhares que varriam anos sob o brilho cravado de uma coroa. A porta por trás fechou-se com um som final e definitivo. Um fechamento que parecia selar não só madeira e metal, mas também o destino da noite que se descortinava. O corredor, antes palco de murmúrios e excitaciones, encontrava-se agora sob el domínio absoluto do que estava para explodir. El cheiro de cera queimada misturábase al aroma más denso de miedo antiguo, cuasi palpable, como si el propio ar se tornase una armadilla. Y tú, en el centro de esta trama invisible, sentiste la textura áspera del manto envuelto de tus dedos en una busca instintiva por firmeza. La piedra sobre tus pies tornóse más firme, o tal vez fosen tus tornozelos que perdían a dúvida. Apenas esperar a bateria del celular acabar já. É um exercício cruel de nervos, pois aqui, naquele frio de pedra e de histórias silenciadas, o fim do sinal era uma escuridão profunda que engolia não só a luz, mas as esperanças. No silêncio que abraçava a cena, um barulho rouco interrompeu a quietude. Um eco seco, pungente, metálico de objetos que viajavam pelo chão, antes de se despedir com um estrondo abafado contra as paredes. O som fez seu coração acelerar, partindo a fração de segundos da noite e trazendo consigo o claro aviso de que o imprevisto finalmente rompia o véu. Você se inclinou levemente, o olhar buscando nos detalhes. Uma carta jogada ao chão, sua tinta envelhecida quase irreconhecível. Um pingar lento de algo escuro que parecia resistir em mistério às sombras. A cada instante, a atmosfera parecia apertar ao redor. Um aperto feito de anos, segredos e promessas quebradas. Uma lucezinha, talvez o último resquício de atenção da vela na sala vizinha, piscou e espalhou a silhueta de uma mão, delicada porém firme, separando a tapeçaria da parede. Ali, por trás do tecido, o que estava oculto aguardava, como um segredo que se cansou de esperar. Pouco antes da porta se abrir por completo para o que viria a seguir, aquela mão segurou firme a realidade falida daquele palácio, e uma voz, mais suave que el susurro de los vientos de invierno, cortou el aire. Está na hora del juego mudar. Seu corpo agarrou a curiosidade disfarçada de excitación, sabiendo que aquel instante sería para el palacio y para você el inicio de un desenlace inevitable, donde la pompa encontraría su máscara rasgada y la historia, en fin, respiraría con todas sus imperfecciones expuestas. A luz da vela vacilou uma última vez, antes de se firmar numa chama trêmula, quase resignada. O corredor diante de você parecia respirar em ritmo compassado, engolindo a sombra que o servo deixara para trás. O ar carregava um silêncio denso, feito de promessas quebradas e segredos mordidos. Algum lugar além das portas ornamentadas, algo se movia sem pressa, ameaçando romper a tênue paz dessa noite fria. Você sentiu o peso do olhar invisível, o mesmo que trancara segredos por gerações, como uma mão invisível apertando sua nuca, forçando-o a virar o rosto lentamente. Para trás, o frio da pedra envolvia seus pés, implacável. O velho manto ressecado parecia mais uma armadilha invisível do que proteção.
som baixo rompeu a quietude, sutil como o deslizar de animal furtivo, mas nenhum coração ali esqueceria. Estalo de madeira seguiu, curto, a placa do chão sob passo indeciso. A tapeçaria oscilou levemente, sombras ondulando como respiração contida. Você focou naquele movimento. Cada detalhe se desdobrava em uma coreografia silenciosa, onde o passado e o presente dançavam valsa imprevisível. A respiração aprisionada no peito tremeu ao perceber que o tempo finalmente começava a se desfazer ali, transformando segundos em eternidades. Lá fora, o vento sussurrava entre os galhos nus, roubando a umidade do ar enquanto pragas geladas lambiam a pedra das janelas. Mas dentro, calor estranho, não o das chamas moribundas, calor feito da antecipação cruel que arderia muito mais que o fogo. O silêncio se quebrou em trinado rastejante. Passos firmes, agora inconfundíveis, cruzando o corredor. A porta atrás de você rangeu, som de velha madeira exalando resignação e medo. Antes que pudesse reagir, uma sombra se separou do escuro, deslizando para a penumbra que ainda queimava ao final do corredor. Era ele, o homem que trazia no olhar a gravidade de decisões no ditas, y no andar la certeza de que el destino de la noche se comenzaba a ceselar. El perfil, endurecido por el tiempo y por la carga del poder oculto, permanecía impasible, pero sus ojos fugitivos denuncian un inmediatismo inquietante. Te engoliste el no que se formaba en la garganta, intentando mascarar la tensión que subía por la espina. La puerta ahora mismo, apenas una boca de silencio entreabierta, parecía prender o último suspiro da calma. O que quer que viesse dali não seria sussurro, mas o estrondo definitivo. A figura parou a poucos passos, seu corpo imóvel como uma estátua de sombra acesa. O corredor parecera ampliar seus contornos, moldando-se ao peso da presença, como se as próprias paredes esperassem por uma confissão. Por instante, tudo ficou suspenso, o tempo, o ar, até o medo. E então, com uma voz rouca que mal ultrapassava o sussurro, ele falou: "Eles estão aqui." A frase deslizou pelo corredor, ecoando nas pedras, se infiltrando como uma tristeza inevitável. Você sentiu o chão vibrar imperceptiblemente sobre sus pies. Aquella pequeña declaración era una fagulla que en la oscuridad tenía el poder de incendiar al palacio entero. O olhar del hombre buscó a tus ojos, cargado de una urgencia impalpable, un apelo silencioso que atravesaba séculos. No era más posible voltar atrás. Las máscaras estaban cayendo y la corte de intrigas, como un organismo vivo, despertaba para la propia ruina. Naquela ansia congelada, você percibió, más una vez, que la historia que acompaña no es feita apenas en grandes feitos o batallas resplandecentes. No, ela está presente no abrir das portas entreabiertas, nas sombras que se estican para engolir a luz que resta, na garganta que antecede el grito. O corredor se fechó gradualmente, a vela tremelució, y una última sombra escapulió para el abismo alien porta. Você ficó sosiego, con el eco abafado de las palabras cayendo como piedras. Ellos están aquí. Y en aquel instante comprendió que o que viría a seguir no era apenas un evento, era el colapso de todo que se escondía por tras.
do ouro e dos sorrisos ensaiados. E ao longe, un relógio antigo deu 3 batidas. Oyóse un clique seco, y el silencio se partió en 1000 prisiones, anunciando que nada jamás sería igual otra vez. O corredor se extendió diante de você, agora tranquilo, desprovido de la tensión cortante que te tenía momentos antes. Las sombras que antes danzaban inquietas perdieron el ímpetu y retomaron su silencio ancestral, como viejas amigas que finalmente se acomodan, conscientes de que el turbillón terminara. A vela, agora firme y calma, bañaba la piedra gasta con un brillo morno, despertando memorias ocres que parecían se alinear en reverencia a un fin inevitable. Un servo, que carregaba hoyos ardendo de segredos, desapareció no silencio, con la certeza de que sus palabras ya tiñan feito eco nas paredes y nas almas inquietas de cada casa. Ameaza no se materializó en forma de gritos o choques. Más sutil, ella se curvó diante del cansazo acumulado y del desgaste de intrigas que, parecería, habían perdido su fuerza. La fora, o vento helado, continuaba su danza, agora mezclado a una neve tenue, deslizante, que martelaba as janelas, como pétalas delicadas de un fin anunciado. Por entre as frestas, a luz da lua pintaba con pinceladas prateadas os tapezários antigos, apagando velhas manchas com seu toque gelado de silêncio e renascimento. Você sentiu o peso de séculos suavizar no peito. Não mais um fardo, mas uma lembrança leve, quase um sussurro de histórias que haviam encontrado pausa. O palácio, por mais ornamentado e cheio de histórias ruidosas, se rendia agora à serenidade da noite que tudo cobre, aquela quietude reparadora que para todos os seus habitantes esquecidos era a única certeza verdadeira. Nos corredores vacíos, nenhum som apressado parecia roubar o momento. Apenas o lento estalar de um tronco na lareira distante, una nota cálida que prometía un lento regreso del calor a un cuerpo cansado. Você percibió que mismo entre paredes que guardaban desventuras y humillaciones, había espacio para ese descanso silencioso, una tregua del tiempo, un pacto entre el pasado y a calma presente. Los retratos dorados, los medallones empuerados, hasta pesarías que antes parecían murmurar amenazas. Todo recuaba para un silencio distante, un remanso onde humano, con sus imperfecciones, deslices, podía finalmente se aniñar. Un vasto salón que un día ecoó con pasos nervosos y silencios carregados, ahora respiraban una paz tenue, o propio ar suavizando seus contornos. Você soube que no habría revelaciones explosivas, ni quedas dramáticas, além de lo que la historia ya mostrara. Un juego tan pesado de segredos y verdades ocultas, llegara a seu último acto, delicado y sin presa. La máscara cayó, no con barullo, mas con la naturalidad de quien aceita que todo tiene su ciclo, su hora de se encerrar. En cuanto el fuego mascava en estalos. Calmos. Você se permitiu finalmente suspiro profundo. Os dedos afundaram no tecido áspero do manto, que agora parecia abraço antigo, mais acolhedor do que protetor, convidando ao repouso. Depois dos sussurros e dos passos que cessaram, veio a sensação doce e rara de que, mesmo as histórias mais pesadas, aquelas que atravessam séculos e veem o esplendor dissolver-se em sombras, têm um fim que é,
Em essência, um começo. O recomeço silencioso da memória que repousa, a poeira que se acomoda gentilmente e o espírito humano que volta a respirar. Mais leve, você virou o corpo lentamente, deixando que a penumbra envolvesse seus sentidos. Lá fora, o amanhecer tímido insinuava-se, puxando com ele um véu de calma infinita, perfeito para fechar os olhos, para sonhar com outros tempos, outros palácios, outras histórias que talvez o silêncio leve um dia venha a contar. E com a última fumaça azulada da vela se dissipando preguiçosamente no ar frio, você se afastou daquele corredor, daquilo tudo, com a certeza reconfortante de que o passado, por mais pesaroso e complexo, também sabe como se despedir em paz.